Olá, pessoal. Vamos continuar, né? Nosso conjunto dos números racionais, né? As nossas operações, que nós estamos vendo as operações. Então, vamos continuar. A próxima operação que nós vamos ver é a divisão, certo? Divisão com números racionais. O primeiro caso que nós vamos analisar é exatamente a divisão com números racionais na forma decimal, né? A gente já viu, né, que os números racionais, eles podem estar na forma de fração, né, de forma fracionária, mas eles também podem aparecer na forma decimal, né, que a gente costuma dizer que é com vírgula, certo? Então, a gente vai aprender primeiro a dividir, né, números com vírgula, que é é um dos assuntos que os alunos mais temem, né? E assim, se você tiver atenção e seguir os passos certinhos, provavelmente você sempre terá êxito com as suas questões, certo? Desculpa. Então, vamos lá. O primeiro exemplo. Qual o resultado da divisão 20 dividido por menos 0,05? Ou então, 20 dividido por 5 centésimos, né? Que aí a gente leria assim, ia ler dessa maneira, né? Iria ler. Então, o que a gente vai fazer? Esse número tem vírgula, minha gente. Então, não podemos fazer essa divisão com essa vírgula. Nós vamos ter que retirar essa vírgula para poder começar a fazer a divisão. Então, como assim, professora, tirar a vírgula? Na verdade, a gente não vai tirar. Nós vamos tentar igualar casas decimais para que essa igualdade não acabe mudando o resultado, certo? Como assim? Vamos lá, deixa eu ver se abre aqui. Eu coloco aqui, ó, 20 dividido por 0,05. Olha, se vocês perceberem, o 20, ele não tem vírgula, não é? Então, como ele não tem vírgula, deixa eu só pegar aqui uma canetinha. A vírgula dele tá aqui atrás, certo? O 0,05 ou 5 centésimos, ele tem vírgula. Então, quantas casas tem depois da vírgula? Eu tenho aqui 2 casas. Então, a gente diz que a gente vai igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Então, o 20 está aqui, a vírgula dele. Não tem casas nenhuma aqui, ó. Mas o 5 centésimos tem vírgula. E depois da vírgula tem quantas casas? 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar. Se aqui tem 2 casas, aqui também tem que ter 2 casas para a gente poder retirar a vírgula. Porque como se eu fizesse isso, ó, vou colocar as casas e vou andar com a vírgula vai para cá para trás e a vírgula vai para cá para trás, certo? Ou seja, vai sumir essa vírgula daqui e vai sumir essa vírgula daqui. Vamos ver como, né? Vamos lá. Então, o que eu vou fazer, né, ó? Aqui eu tenho 2 casas. Então, como a minha vírgula tá depois do zero lá no 20, eu vou acrescentar 2 casas. E a vírgula vai sair. Certo? Aí vai ficar o número 5, certo? Deixa eu só voltar aqui para mostrar novamente a vocês, ó. Vamos lá, ó. Eu tinha vírgula aqui, só que aqui tem 2 casas. Então, para eu fazer a divisão sem a vírgula, eu tenho que eliminar. Então, para eu eliminar a vírgula, eu tinha que andar 2 casas com a vírgula, para que eu andasse 2 casas aqui e 2 casas aqui. Andando 2 casas aqui, eu fico com o número 2000. Andando 2 casas aqui, eu fico com o número 5, porque a vírgula vem para cá, ó. Sai daqui e vem para frente do 5. Então, se a vírgula vem para frente do 5, que número a gente tem? O número 5. Então, ficaria 2000
dividido por 5. Aí fica mais fácil, né? A gente fazer. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Deixa eu só crescer aqui. Nós vamos começar a dividir por quem, né? Vamos começar a dividir por 20. Por quê? Porque 2 não dá para dividir por 5, né? A gente começaria pelo 2, mas 2 não divide por 5. Então, nós vamos começar pelo número 20. Na tabuada de 5, aí você vai lá. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 10, 5 vezes 3 15, 5 vezes 4 20. Então, coloco o número 4, 20. 20 que tira 20, 0. Só que ainda eu falto números para terminar minha divisão. Então, eu vou baixar o próximo número. Quem é o próximo número? 0. Aí, a minha divisão fica 0 dividido por 5. Então, quem é que na tabuada de 5 vai dar 0? 5 vezes 0. Aí, eu poderia até fazer isso aqui, menos 0, vai dar 0, mas isso é uma perda. Vou perder tempo só, então não faço. Eu já sei que vai dar 0. Então, o que é que eu faço? Vou baixar o próximo número. Quem é o próximo número? 0. Então, novamente, quem é na tabuada de 5 que dá 0? 5 vezes 0. Aí, vai dar 0 e eu sei que o resultado vai ser que número? 400, certo? Então, até assim a gente se abisma, né? Ou, poxa, era 20 dividido por 0,05 e deu 400. Até a gente se acha até estranho, né? Então, mas, na verdade, quantas vezes de 0,05 cabem para formar o número 20, né? Então, 400 vezes de 0,05 formará o número 20. Então, vamos lá, deixa eu só, lá, 4 menos 20, aí dá 0, aí baixa o 0, acrescenta um 0, aí dá 0, baixa o 0 de novo, acrescenta o 0. Então, a nossa divisão daria menos 400. Por que menos 400? Deixa eu só apagar aqui. Porque aqui, ó, o sinal aqui na frente é mais. Mais com menos, menos. E a divisão deu quanto? 400. A gente não pode esquecer de fazer esse jogo do sinal aí e colocar o sinal do resultado, certo? Vamos continuar. Outro exemplo, qual é o resultado da divisão menos 4,58, ou 4 inteiros e 58 centésimos, dividido por menos 2,5, que é 2 inteiros e 5 décimos, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa. Quando a gente pega uma divisão com vírgula, nós vamos primeiro igualar casas. Tentar igualar casas, porque a gente vai andar com a vírgula para que essas casas elimine a vírgula, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar lá, ó lá. Menos 4,58 dividido por 2,5. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos, na primeira, nós temos 2 casas. Então, a outra, né, do outro lado, também tem que ter 2 casas. Então, se aqui eu tenho 2 casas e aqui eu só tenho uma casa, o que eu vou ter que fazer? Acrescentar uma casa. Então, quando eu acrescentar uma casa, aí o que vai acontecer, né? Aí eu vou andar 2 casas com a minha vírgula, a vírgula vem para cá. Vou andar 2 casas com a minha vírgula, a vírgula vem para cá. Então, fica que número, né? Quando eu passo a vírgula para trás do número, que número a gente vai ter, né? Nós teremos os números 458 dividido pelo número 250, certo? Então, a gente tem que primeiro igualar casas para poder iniciar a divisão, certo? Então, agora sim. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá, eu fiz a tabuadinha aqui, eu acho. 250 vezes 1. A gente vê que a gente vai ter que começar a divisão pelos 3 números que estão aí, né? 458. Por quê? 4 não dá para dividir por 250. 45 não dá para dividir por 250 e nem 458. Dará para dividir por 250, né?
Então, a gente vai começar pelo 458. Então, a gente vai procurar na tabuada de 250 o número que está mais perto, né? E o menor, na verdade, que dê menor que 458. Então, vamos lá. 250 vezes 1, 250, né? Aí, vamos lá. Vezes 2 dá 500, então, já passa, né? Então, eu já sei que vai ser vezes 1, mas eu acho que eu fiz a tabuada toda. Aí, 500 mais 250, 750. Mais 250, 1.000. 1.000 mais 250, 1.250. 1.250 mais 250, 1.500. 1.500 mais 250, 1.750. 1.750 mais 250, 2.000. E 2.000 mais 250, 2.250. Então, a gente viu que vamos ter que colocar o número 1. 250 vezes 1 vai dar 250. Aí, a gente passa o tracinho, né? Aí, vai lá e faz. 8 que tira 0, 8. 5 que tira 5, 0. 4 que tira 2, 2. Eita, professora, pronto, acabou a conta, né? Porque eu fiz a divisão por 458. Não, a gente tem que fazer, continuar, ou até que dê exata, ou então até que ela perceba que a gente vai ser um número infinito e a gente para, certo? Então, o que a gente vai fazer? Quando não temos mais nenhum número para baixar, né? O que a gente vai fazer? Coloca vírgula no quociente, né? E acrescenta-se um zero. E aí, como é que vai ficar agora? Nós vamos ver qual é o número mais próximo de 2080, né? E aí, se você olhar na tabuadinha aqui, ó, quem é que é menor que 2080? 2.000. Então, qual é o número que a gente vai botar? 8. 8 vezes 250 deu 2.000. 2.080 que tira 2.000 vai sobrar. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. 2.080 que tira 2.000 vai sobrar o número 80, certo? Ah, professora, mas aí já acabou a conta agora, né? Não. A gente pode colocar mais um zero aqui, porque como a gente já colocou a vírgula, agora a gente só vai acrescentando os zeros, ou até dar exata, ou até a gente perceber que ela vai ser uma infinito, resultado infinito, né? Quem é o número que vai estar mais perto de 800? Tem que ser menor. Então, se você analisar aqui, ó, nós temos 750. Então, 750 a gente vai multiplicar por 3. Vai dar 750. 750 para chegar em 800, falta quanto? 50, né? Aí, não deu exato ainda. O que é que eu vou fazer? Acrescentar mais um zerinho. E quando a gente acrescenta mais um zerinho, dá o número 500. E aí, na tabuada de 250, tem quem dá exatamente 500, que é o número 2. E a gente vai ter um resultado, uma conta exata, né? Então, teríamos isso aí. Então, só vamos ver lá no computador, né? Então, dá 208, bota a vírgula, acrescenta o zero, vai dar 8, vai dar 2.000, né? Vai sobrar 80, aí acrescenta um zero, coloco 3, vai dar 750, aí sobra 50, acrescenta o zero, vai dar 2, dá 500 e a conta dá exata, certo? Eita, o que foi que eu fiz, Jesus? Vamos apagar, vamos continuar. E aí, dá o resultado da divisão é 1,832, né? Só que eu já passei. Então, só uma observaçãozinha, ó. Pra gente entender o próximo exemplo. Quando a gente multiplica duas frações, e essas frações têm como resultados 1, a gente diz que essas frações são inversas.
Ou seja, uma é o inverso da outra. O inverso é o contrário, né? O que é esse inverso, né? Pra gente, na verdade, o numerador vai ser o denominador e o denominador vai ser o numerador. Elas vão ser trocadas de posição. Então, quando elas estão trocadas de posição, o resultado vai dar 1. Mas, olha lá, ó, a gente tem aqui, ó, 1/4 vezes 4. Se vocês perceberem, ó, quem é que tá embaixo? O 4. Aí o 4 foi para onde? Para cima. Quem que tá em cima? O 1. Ah, professora, aqui não tem ninguém. Então, quando não tem ninguém, quem que está escondido? O número 1. Então, por isso que a gente disse que ela é inversa. Aí, por quê? Porque quando você multiplicar aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. E 4 dividido por 4 vai dar o número 1. Então, toda vez que a multiplicação de duas frações obtiver como resultado o número 1, a gente diz que elas são frações inversas, certo? Então, vamos ver outro exemplo. Nós temos aí menos 8 vezes menos 1/8. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, quem é que estava em cima? O menos 8, né? Ou 8. O sinal não importa aqui, porque o sinal eu já coloquei aqui na frente, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, o 8 foi para baixo. E quem está escondido aqui? O número 1, e ele foi para onde? Para cima, certo? Aí, o que que acontece? Ó, menos com menos, mais. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 8, 8. E 8 dividido por 8, 1. Certo? Então, preste atenção, quando falar inversa, né? É inverter. Quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Por exemplo, às vezes até pode acontecer de estar assim, 2/3, né? Quem vai ser o inverso de 2/3? É você jogar o 3 para cima e jogar o 2 para baixo, com sinal de mais, né? Porque, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6, 1. Certo? Então, seria isso aí, o inverso de uma fração, né? Vamos lá, então, veja lá outros exemplos. O inverso de mais 1 sobre 4 é mais 4, né? Já coloquei lá em cima. O inverso de menos 1 sobre 8, então, é menos 1 sobre 8. Aqui, ó. Mais 1, menos 1. Misericórdia. O inverso de menos 2 sobre 9 é menos 9 sobre 2. Então, vocês veem, ó, que ó, o 1 estava em cima, foi para baixo. O 4 estava embaixo, foi para cima. O 8 estava em cima, foi para baixo. E o 1 estava embaixo, foi para cima. 2 estava em cima, foi para baixo. O 9 estava embaixo, foi para cima, certo? Então, eu estou falando disso por quê? Porque a gente vai utilizar a divisão. Quando tiver frações, a gente vai utilizar as divisões. Nós vamos utilizar nas divisões com frações a palavra inverso, né? Então, vocês têm que saber que vocês vão ter que trocar de posição, certo? Então, vamos lá. Divisão com números racionais na forma de fração. Multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Mas só é possível ser efetuada se o denominador for diferente de zero. Por quê, pessoal? Porque a gente nunca pode dividir por zero. Quando a gente vai dividir, por exemplo, eu tenho 6 balas e eu quero dividir para 2 crianças, né? Imagine que eu tenho umas 6 balas, eu vou dividir para 2 crianças. Então, vou lá, uma para uma bala para uma bala para outra, e vou dividindo. Uma para uma, outra para outra,
uma para uma, outra para outra. Aí eu tô dividi para 6 crianças. Cada criança ficou com quantas balinhas? Com 3, né? Mas, se eu disser assim, eu tenho 6 balas na minha mão, mas eu não vou dividir para ninguém. Vai acontecer a divisão? Vai ocorrer essa divisão? Se eu não tenho ninguém, se é 0, eu vou dividir com 0. Não vai acontecer a operação de divisão, porque eu não tenho ninguém para dividir. Eu vou ficar com tudo. Ah, então o resultado é 6, professora. Não, pessoal. Não existe divisão, porque eu não dividi, eu tô com elas. Eu tô com a mesma quantidade. Eu não fiz nenhuma operação, não aconteceu a operação, entendeu? Então, por isso que a gente diz que o denominador tem que ser diferente de 0 em uma divisão, certo? Uma coisa, eu não ter nada e dividir para 6 pessoas. Aconteceu de ter a divisão, eu vou dividir nada para 6 pessoas. Todo mundo vai ficar com 0, mas eu tive com quem dividir. Certo? E quando é o contrário, eu não tenho com quem dividir, não ocorre a divisão, certo? Então, vamos continuar. Qual é a metade de menos 1/3? Pessoal, aí quando a gente está falando de divisão, a gente tem que nós precisamos ficar atentos a algumas palavrinhas, né? Que são necessárias para a gente fazer essas operações, né? Metade, dobro, né? Triplo. São palavras que aparecem no nosso dia a dia que a gente tem que interpretar o que elas querem dizer, né? O que é metade de alguma coisa? A gente pegar essa coisa e dividir em quantas partes? Em 2, né? A terça parte de alguma coisa. A gente pegar essa coisa e dividir em 3 partes. Então, quando falar em metade, é dividir em 2 partes. Mas, quando a gente fala de terça parte, quarta parte, quinta parte, já está dizendo, quantas partes a gente vai dividir. Terça parte, a gente vai dividir aquilo em 3 partes, certo? A metade aqui é um número, é uma palavra especial para expressar quando a gente vai pegar alguma coisa e vai dividir por 2, certo? Então, a gente vai pegar o menos 1/3, por exemplo, vou representar na forma de fração, para a gente ver que a gente pode fazer tanto na forma de fração, né? Assim, o desenho, para a gente tentar interpretar. Eu sei que às vezes, assim, quando o desenho quando a conta é muito grande, é muito difícil a gente fazer na forma representativa da fração, mas é bom para a gente ter uma ideia, né? Eu vou passar essa ideia para você. Então, eu quero pegar a metade de menos 1/3. Eu sei que vai ser negativo, mas eu vou esquecer um pouquinho o negativo. No final, a gente coloca o sinal de negativo, certo? Então, eu tenho uma barrinha aí, né? Dividida em 3 partes, mas eu quero representar 1/3. Se eu tenho 3 partes e eu quero representar 1/3, eu tenho que pegar uma dessas partes. Então, essa partezinha branca aí, ela representa uma de quantas? De 3. Eu tinha 3 partes e ela representa uma delas, né? Então, essa representação é exatamente de 1/3, certo? Se eu quero a metade de 1/3, eu vou pegar a minha partezinha branca e vou dividir em quantas partes? 2. Entendeu? Ó, eu tinha 3 partes e eu quero representar 1/3. Então, se eu quero representar 1/3, eu vou pintar uma dessas partes. Mas a questão pede a metade de 1/3. Se ela quer a metade, a gente vai dividir em 2 partes. Pessoal, para a gente representar o resultado final, né, do que a gente quer um pedacinho dessa, né? Então, a gente só quer esse pedacinho aí, ó, dos 2 pedacinhos que eu dividi. Eu só quero a metade, né? Eu não quero todo, eu quero a metade. Só que para eu representar a minha fração final, eu vou ter que dividir a metade de todas as outras partes que apareceram. Ou seja, eu vou pegar a metade dessa e a metade dessa também. Se vocês analisarem aí, se vocês perceberem aí, ó,
essas partes aí, elas estão todas com o mesmo tamanho agora, tá vendo? Então, isso aí agora vai me dar que fração? Eu tenho agora a minha barrinha está dividida em quantas partes agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E qual foi a parte que eu tomei? Qual foi a parte que eu pintei? Quantas partes eu pintei? Eu só pintei uma parte. Então, nada mais é do que uma de quantas? De 6, ou seja, 1/6. Como aqui está com sinal negativo, o resultado seria menos 1/6, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Eu não queria que apagasse tudo, mas já apagou, tudo bem. Vamos lá. Então, eu tenho menos 1/3 dividido por 2, porque eu quero a metade. Agora, nós vamos fazer a parte prática, né? A técnica, né? Como é que a gente utiliza, né? A gente faz uma divisão quando aparece frações, né? Aí, o que que acontece? Menos 1/3 dividido por 2, porque 2, quando a gente quer a metade, a gente divide por 2, né? Olha, pessoal, embaixo do número 2 vai ter o número 1. Já saiu aqui, mas deixa eu só explicar para vocês aqui, ó. Jesus. Embaixo aqui do número 2 tem o número 1. Então, o que que a gente vai fazer quando a gente tem uma divisão com frações? Nós vamos repetir a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Veja que eu não vou ter uma fração, uma divisão de frações, a gente vai transformar em uma multiplicação de fração. Mas para isso a gente vai ter que fazer o quê? Pegar esse número aqui, ó, a segunda fração, o numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador, certo? E aí, a gente vai fazer a multiplicação normalmente. Menos com mais. Menos 1 vezes 1. 1. 3 vezes 2. 6. Não foi isso que deu no nosso resultado lá? Tá dividido em quantas partes? 6. E quantas partes foram tomadas? Apenas uma, né? Então, 1/6. Como ali a gente tem uma divisão de menos 1/3 por 2, a gente tem um resultado negativo. Por quê? Aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos, menos, certo? Então, pessoal, essa fórmula aqui, ó, só se tiver um número pequeno para a gente poder fazer, para a gente poder interpretar. Esse cálculo aqui serve para qualquer um, para números pequenos ou números grandes. Então, vamos continuar. Então, menos 1/6 é o resultado. Continuando. Exemplo. Marcelo tirou da geladeira uma garrafa de suco contendo 2,5 litros, né? É uma garrafa de 2,5 litros. Quantas vezes, né? Às vezes a gente tem... meu Deus, eu tenho 5 afilhados. Eu vou comprar um refrigerante de 2,5 litros. Eu quero ver se esse refrigerante vai dar para os meus 5 afilhados, sabendo que eu tenho um copo de 250 ml. É isso que a gente faz, né? Às vezes a gente quer saber, descobrir isso, né? Então, eu tenho 2,5 litros de refrigerante, né? De suco, desculpa. Se os seus copos tiverem 1/4 de litro de capacidade, quantos copos Marcelo poderá encher? Então, a garrafa tem... É como se fosse assim. Eu tenho uma garrafa de 2,5 litros. E eu tenho os copinhos, né? Com 1/4 de litro. Então, eu quero saber quantos de 1/4 cabem em 2 litros, né?
quantos copinhos de 1/4 são necessários, né? Para dar 2,5 litros, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2,5 litros, é como se eu fosse despejando. Eu vou despejando, ó. Tiro 1/4, depois mais 1/4, depois mais 1/4, depois mais 1/4. Será quantos copos serão necessários? Então, a gente teria uma divisão, né? De 2,5 dividido por 1/4. Vamos ver lá. Mas, se vocês perceberem, 2,5 está na forma decimal, enquanto 1/4 está na forma de fração. Então, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Nós vamos transformar esse número decimal em fração. Como assim? Nós vamos fazer isso, ó. Vamos pegar uma fração, tirando a vírgula, que número fica? O número 25. Então, ele aqui vai ficar em cima. Esse número 2,5, né? Ele tem quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Se a gente tem uma casa, nós vamos colocar no denominador o número 10, certo? A gente já viu isso lá nas últimas aulas. Então, quando a gente tem um número com vírgula, tem que transformar em fração. Vamos, me ajude, meu filho. Que foi que não aparece? Ah, apareceu. Então, vamos lá. Então, vai ficar como? 25, porque eu tirei a vírgula, ficou o número 25, sobre 10, porque depois da vírgula tem uma casa decimal. A gente coloca o número 10, certo? Só que aí a gente tem uma divisão. E o que foi que a gente viu na estante, né? Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente repete a primeira fração, coloca ao invés de dividir, a gente vai multiplicar, e aí a gente vai obter o inverso da segunda fração. Então, eu vou repetir o 25 décimos, certo? Aí, ao invés de dividir, eu vou multiplicar e vou pegar o inverso da minha fração, que vai ser o quê? 4 em cima e 1 embaixo, certo? E a gente pode ver aí que aqui dá para dividir por 2 e aqui dá para dividir por 2, certo? Deixa eu só fazer lá no computador. Ó lá, 25 décimos, 4 sobre 1. Vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Deixa eu só apagar aqui. Aí eu vou crescer. Ah, desapareceu 2 ali, mas eu vou colocar aqui. Dividido por 2. Aí vai ficar como? 25 em cima, embaixo. 10 dividido por 2 dá 5 vezes. 4 dividido por 2 dá 2 e 1, né? Aí, o que a gente vai fazer? Olha, se vocês perceberem, eu também posso fazer assim, ó. 25 dividido por 5 vai dar 5, né? Aqui é uma divisão, ó. Eu posso fazer assim também. Eu posso fazer assim, como eu fiz esse com esse, ou posso fazer assim, desse jeito. E eu vou multiplicar agora 2 dividido por 1, que dá 2, né? 2 vezes 5 será 10. Então, eu vou utilizar 10 copos. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá, né? Saiu o 2 dividido por 2. Então, vai dar 25 sobre 5 vezes 2 sobre 1. Aí, 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, Marcelo poderá encher 10 copos com o suco contido na garrafa de 2,5 litros. Certo? Continuando.
Outra coisa que pode aparecer, né? Uma divisão de frações, onde a gente coloca uma fração no numerador e outra fração no denominador, né? Aí os alunos já ficam loucos. Professora, isso é dodice, que dodice é essa? Mas vocês vão ver. Eu vou fazer como se a gente fosse isso aí, ó. A gente sabe que toda fração, toda fração é uma divisão. Então, eu tô dividindo aqui, ó. Deixa eu só passar. Ó, tô dividindo. Esse aqui é o numerador e esse é o denominador, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Vou dividir quem? Menos 1/4 por menos 3/7, né? Então, é como se eu fizesse isso, ó. Menos 1/4 dividido por menos 3/7. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Repetir a primeira. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar e vou inverter a segunda, certo? Então, como é que vai ficar? Menos 1/4 vezes menos 7/3. Eu estou mostrando isso aqui, é a forma normal que a gente fosse fazer, mas eu vou mostrar um artifíciozinho que a gente faz bem mais rápido, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador. Menos com menos, mais 7 vezes 1, 7. 4 vezes 3, 12, certo? Então, vamos lá. Daria mais 7 sobre 12. Mas, olha, pessoal, como seria uma maneira bem mais rápida, sem a gente precisar fazer isso tudo aí, ó. Nós estamos vendo aqui a nossa divisão, não é? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ó, o jogo do sinal, menos com menos, mais. Aqui a gente disse que a gente vai multiplicar os extremos, né? O que é os extremos? Quem são os extremos? Quem estão nas extremidades. E vamos multiplicar os meios. Os extremos ficarão no numerador, 1 vezes 7, 7. E os meios, 4 vezes 3, 12. Olha como foi bem mais rápido a nossa conta. Então, quando a gente tiver uma divisão de frações dessa maneira aí, só é a gente multiplicar os extremos pelos meios, certo? Não precisa fazer esse cálculo todo, é só fazer os extremos e os meios, certo? Deixa eu só apagar aqui. Só isso aí, certo? Então, vamos para a próxima. Agora, eu coloquei uma expressão, né? Porque às vezes pode acontecer de aparecer expressões com frações. E aí, como a gente vai agir? Vai agir como a gente estivesse resolvendo expressões, normalmente, né? Quando a gente tem expressões numéricas, a gente resolve primeiro as multiplicações e divisões, né? Se tiver potências e raízes, resolvemos primeiro do que as multiplicações e divisões. Depois, por último, né, as adições e subtrações. Como aí, nesse caso, eu tenho que x é igual a 1/3 vezes 2/3 dividido por 1/7. Como eu tenho um parênteses, primeiro eu vou ter que resolver o parênteses. E quem está dentro do parênteses? 2/3 dividido por 1/7. Aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma divisão, não é? O que foi que a gente aprendeu? Repete a primeira fração. Ao invés de dividir, a gente vai multiplicar e inverte a segunda fração. Olha aí o que eu fiz, certo? Ó, a primeira fração, repeti. A segunda fração, inverti. O de cima foi para baixo e o de baixo foi para cima. Certo? Então, aí eu vou resolver agora a minha multiplicação. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar o quê? X igual a 1/3 vezes 14 sobre 3. E aí, eu tenho uma nova multiplicação. Vou fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 14 vezes 1, 14. 3 vezes 3, 9. Então, teremos 14 sobre 9. Certo? Então,
Nas expressões numéricas, a gente vai seguir as regrinhas que a gente vem vendo desde lá do sexto ano, seguir as regras. Se tiver algum sinal de associação, parênteses, colchetes e chaves, resolve primeiro o parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Se tiver potências, raízes, multiplicações, divisões, adição e subtração, resolve primeiro potências e raízes, depois multiplicações e divisões, depois, por último, adição e subtração, certo? Então, a regra para expressões é isso. Então, seguindo essas regrinhas, dificilmente você fará errado a sua expressão, certo? E aí a gente termina essa nossa parte de divisão de frações, certo? Bons estudos, né? Façam o exercício que eu vou passar para vocês, vou passar um exercício. E quem quiser, né, copiar o exercício ou a explicação no caderno, é uma boa para ter um acompanhamento, certo? Tenham um bom dia.